Repita comigo essa parte. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus queridos e amados irmãos, aqui nesta noite, nesta cruzada, nesta vigília, o livro de Isaías é um livro bastante conhecido dos irmãos. É um livro que fala acerca do profeta, conhecido como profeta messiânico. É bem verdade que nós precisamos entender o contexto em que Isaías estava profetizando. A Bíblia fala de profetas maiores, de profetas menores, e que esses profetas, eles profetizaram em certos reinos. E o profeta Isaías é um profeta que se destaca porque ele pregava na realeza. O profeta Isaías era um profeta cujos reis chegavam para ele e ele ensinava, incentivava esses reis acerca do que deveria ser feito quanto à política externa do país. O profeta Isaías também, ele é inserido no contexto em que ele profetizava para o reino de Judá. Vendo a história do povo de Israel, nós observamos que após o reinado de Saul, e depois o reinado de Davi e o reinado de Salomão, o profeta Aías, ele profetiza para Jeroboão. E ele rasga suas vestes em 10 partes perante Jeroboão. E ele profetiza dizendo que o reino seria dividido. E o reino sendo dividido, após a morte de Salomão, a história nos mostra que o reino do norte, em Samaria, ficou com Jeroboão, com as 10 tribos, e o reino do sul ficou em Jerusalém com 2 tribos. E para nós compreendermos o contexto em que Isaías estava profetizando, nós entendemos que o profeta Isaías, ele profetizava para o reino do sul, que é o reino de Judá, após a divisão das tribos, onde 10 tribos ficaram no reino do norte, ou em Samaria, e 2 tribos ficaram em Judá, no reino do sul. E o profeta Isaías, ele profetiza durante mais de meio século. O profeta Isaías, ele profetiza durante 4 reinados. O reinado do rei Uzias, o reinado do rei Acais, Jotão e do rei Ezequias, que foi considerado o último rei do reinado de Judá. Enquanto o profeta Isaías, ele estava profetizando para o reinado do sul, paralelo a isso, o profeta Oséias estava profetizando para o reinado do norte, ou Samaria e Israel. O povo de Israel já estava se desviando da palavra. O profeta Isaías, que tinha profetizado para Jeroboão que ele iria ficar com 10 tribos, a primeira coisa que ele fez quando chegou em Samaria foi edificar 2 altares, um em Dan e outro em Betel, edificando 2 bezerros e adorando aqueles bezerros, com medo de quê? Que o povo não fosse adorar em Jerusalém. Mas o povo de Judá ainda estava temendo a Deus e andando na sua presença. E o povo de Israel estava se desviando. Deus, olhando lá de cima, ele começa a levantar profetas e levantar esses profetas para profetizar para o seu cativo, para o seu povo de Judá. O povo que estava em Jerusalém, que até então, no cenário da história, eles ainda não estavam cativos em Babilônia. História que os irmãos bem conhecem. Quem não conhece aqui a história de Daniel na cova dos leões, quando estava lá na Babilônia. A história dos 3 moços que foram jogados na fornalha ardente. Todo esse contexto da história da Babilônia. Mas até então, para os irmãos entenderem o cenário em que o profeta Isaías estava profetizando, o cenário aqui é que ele estava em Judá. Estava onde, irmão? Em Judá. Ele estava profetizando em Judá. A Síria já estava destruindo praticamente Israel por conta da sua rebelião. Deus, vendo isso, levanta profetas para que o povo de Judá também não entrasse por esse caminho mau e também fosse destruído. Dentro desse contexto, o profeta Isaías então é escolhido por Deus como profeta daquela geração, profeta daquele povo. E quando a Bíblia começa a falar no ano em que morreu o rei Uzias, meus queridos e amados irmãos, me leva à compreensão de que foi necessário esse contexto para que o profeta tivesse uma visão mais apurada de Deus. Se nós vemos o começo aqui da história de Isaías,
Quando ele começa a falar da parábola da vinha e a sua aplicação, o profeta ele fala da glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor. Mas o profeta Isaías ele necessitava de algo mais profundo. O profeta Isaías ele necessitava de algo que levasse ele a um entendimento melhor acerca de si mesmo e acerca do Deus que ele ia servir. Aleluia. Porque nesse contexto da história, meus amados irmãos, o profeta Isaías, eu falei o quê? Que ele profetizou durante 4 reinos. E nesse contexto da história, ele estava começando a profetizar para o primeiro reino. Ele estava no início do seu ministério. E como no início do seu ministério, ele precisava de uma visão melhor, de um entendimento melhor, acerca daquele Deus que ele ouvira falar que abriu o mar vermelho. Ele precisava de uma intimidade maior acerca daquele Deus que ele escutou a história, que era passada oralmente, que destruiu a cidade de Jericó. Ele precisava de uma intimidade melhor com aquele Deus que ele escutava da história de Moisés, que fez os milagres das 10 pragas do Egito. Mas ele precisava conhecer esse Deus mais intimamente, mais pessoalmente. Quem está começando a entender essa mensagem, quem está começando a entender que nós precisamos chegar mais perto dele, ter mais intimidade com ele. É bem verdade que nós cantamos na igreja, pregamos na igreja, mas a gente tem que ter aquele momento ali isolado, só a sós com ele, conhecer a ele intimamente. E o profeta Isaías, haja vista o que ele iria enfrentar, haja vista que ele iria profetizar durante 4 reinos, durante mais de meio século, ele necessitava de uma preparação para fazer esse ministério. E dentro do contexto do que nós lemos, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ou seja, Isaías estava vendo ali, meus amados irmãos, e contemplando a glória de Deus. Eu me lembro que o profeta Ezequiel, quando ele foi chamado, ele estava nas margens do rio Quebar. Nesse cenário já estava na Babilônia, e ele olhou, e ele viu o trono de Deus. Mas nesse contexto aqui em Judá, no versículo 4 diz: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Meus queridos e amados irmãos, dentro desse contexto, já concluindo essa mensagem que eu recebi só 10 minutos, a Bíblia diz assim: ai de mim que vou perecendo. Quando o profeta Isaías, ele diz: ai de mim que vou perecendo, é porque quando você começa a contemplar a glória de Deus, quando você começa a se aproximar de Deus, quando a luz de Deus começa a se aproximar da sua vida, você começa a ver, a reconhecer o quanto você é falho, o quanto você é pecador. Às vezes tem alguém que está batendo no peito e diz: eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando ele tem uma experiência profunda com Deus, aleluia, é pequeno, o quanto ele necessita da sua graça, o quanto ele necessita da sua presença. Ou seja, na luz de Deus, nós vemos o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos progredir. O apóstolo Paulo, ele conhecia bem isso. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz, acho que me foge um pouco a memória, o irmão pode ler para mim, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, glória em glória. Então, o primeiro ponto aqui, meus irmãos, o profeta diz: ai de mim. Ele estava tendo uma revelação, vendo a glória de Deus, ele reconheceu quanto ele era pequeno, ele viu quanto sou pequenez, mas além disso, ele observou um outro cenário. Quando ele disse: ai de mim que vou perecendo, ele completa dizendo: porque eu sou um homem de lábios o quê? Impuros. Ele, até então, o profeta Isaías, ele estava profetizando, ele estava fazendo a obra, mas quando ele passa a ter um encontro especial com Deus, irmão Júlio, irmão Ricardo,
ele observa o quanto ele necessitava ainda melhorar. Meu Deus. Quantas vezes nós estamos assim, batendo no peito, tá, porque eu sou santo, mas quando a gente tem um encontro com Deus, nós observamos que nós precisamos. Aleluia! Mas, continuando essa mensagem, ele fala aqui: e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta Isaías, ele começa a contemplar a realidade à sua volta, e ele começa a observar que ele estava no meio de um povo que estava se distanciando de Deus, um povo que estava na iniquidade. A Bíblia diz em Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então a igreja também, ela está nesse cenário. A igreja noiva de Cristo, ela está inserida no contexto que ela diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas porém aqui, Jesus Cristo, que é o noivo desta igreja, ele nos dá força para prosseguirmos na caminhada. Jesus Cristo, certa vez, ele falou assim para os discípulos: vamos daqui. Por quê? Porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O apóstolo João, escrevendo, ele fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Então a Bíblia nos mostra que o mundo e o cenário em que nós estamos inseridos é um cenário de pecado e de iniquidade. Mas que a igreja, que Jesus Cristo levantou, um povo santo, um povo escolhido, para marchar nessa terra e dizer que é o Deus do céu. Quem aqui está marchando e está dizendo que é Cristo Santo, uma noiva amada, para entrar no céu de glória? Aleluia, meus amados irmãos. Meus queridos e amados irmãos, nessa sincera mensagem aqui nesta noite, eu quero apresentar o terceiro ponto aqui desta mensagem. O primeiro ponto que nós vemos, o profeta Isaías, contemplando a glória de Deus, ele vê o quanto ele é pequeno, o quanto ele necessita melhorar. Na glória e na luz de Deus, ele vê a sua impureza, os seus pecados. Ele vê para ele sentir que não há mais solução. No segundo ponto, nós observamos que nós estamos no contexto em que o profeta estava inserido. Ele reconheceu que ele estava inserido no cenário também de pecado. E no terceiro ponto,